Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e este é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Tudo bem com vocês, meus queridos? Tudo jóia? Beleza mesmo? Espero que sim. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu fico contente que vocês estão aqui novamente para me fazer companhia neste momento gracioso que é se debruçar sobre o texto bíblico para aprender mais da palavra de Deus. Números capítulo 18, parte 2, episódio de número 541. Essa que é a 7ª temporada, a gente vai concluir o capítulo 18 hoje e o próximo episódio já será capítulo 19, se Deus quiser. Vamos continuar falando dos sacerdotes hoje, nós já falamos muito disso no livro de Levíticos e agora a gente vai falar bastante aqui em Números também, Deuteronômio vai repetir algumas coisas, enfim. É importante a gente entender essas funções dos sacerdotes ali e como a gente pode trazer isso como aprendizado para os dias de hoje, tá bom? Poder aplicar. Então meu convite a você é leia o capítulo 18 do livro de Números, vem pra cá, convida mais gente, vamos juntos aprender da palavra de Deus. Veja que em diferentes ocasiões algo foi dito sobre essas partes que foram essas ofertas que eram reservadas aos sacerdotes, para Arão, somos sacerdotes, seus filhos. E agora nessa passagem toda aqui, a questão de como os sacerdotes deveriam ser sustentados, ela é abordada e respondida. Veja que foi uma ocasião oportuna, visto que acabavam de ser estabelecidos os deveres sacerdotais, tão exigentes e exclusivos nas suas exigências. Quando um homem ele é afastado dos negócios comuns da vida, onde ele é naturalmente sustentado pelos frutos do seu trabalho, deve sempre haver uma questão ansiosa sobre como ele será sustentado. Essa é uma preocupação eminente. Se o sacerdote, juntamente com o exercício do seu ofício sacerdotal, eles tivessem podido cultivar ou comercializar, cultivar, plantar, colher ou fazer alguma espécie de comércio, de escambo talvez naquela época, não haveria necessidade de apontar um meio especial de apoio para eles. Mas visto que o sacerdote ele deveria ser totalmente, integralmente, completamente dedicado ao serviço do tabernáculo, era correto não apenas assegurar-lhe de antemão as necessidades da vida, mas mostrar-lhe algo sobre a maneira como elas deveriam ser fornecidas. Então eles foram providos no próprio ato de cumprir os seus deveres sacerdotais. Eles foram providos, eles abandonando o serviço designado por Deus em seu altar, eles se viram abandonados por sua providência. Ele poderia ter continuado para eles alguma provisão milagrosa, por meio do maná ou de alguma outra forma, se tal procedimento parecesse adequado aos olhos de Deus. Mas ele antes providenciou, para que na espera fiel no altar seu apoio viesse dia após dia. Exigia-se deles fidelidade antes de tudo, em manter o povo instruído e lembrado de todas as ofertas exigidas. Uma oferta omitida, ela pode significar um sacerdote empobrecido. Então entenda, a fidelidade, ela também era uma exigência para que ele estivesse continuamente perante o altar. Era o lugar designado para o povo dar e para o povo receber. E para o sacerdote receber. Não havia motivo para que ele participasse de expedições mendicantes, que ele mendigasse ao redor da terra ou se apoiasse nas sugestões de sua própria
prudência para garantir-lhe o pão de cada dia. Quando ele se dirigia ao altar, era como se fosse uma mesa fornecida pelo próprio Senhor do rito. Assim, quando Deus manifestamente chama qualquer um de nós para um serviço, tenha certeza disso, quando Deus chama qualquer um de nós para um serviço, a nossa própria fidelidade nele, no serviço, trará suprimento suficiente para todas as nossas necessidades. Se abandonamos o caminho do dever, nós sairemos do caminho da providência de Deus. Assim como esta disposição exigia fidelidade no cumprimento do dever, também exigia fé em Deus. Se ele tivesse dito que forneceria maná ou algum presente milagroso de forma direta, tal sugestão teria sido mais fácil de receber do que aquela que realmente foi feita. Aquilo que deve chegar até nós, indiretamente, dá ocasião para uma prova de fé maior do que aquilo que deve vir diretamente. A comida desses sacerdotes deveria fluir por um canal aparentemente tortuoso e, a julgar pela aparência recente, não muito promissor. Não tinham essas mesmas pessoas cujas ofertas eram para sustentar os sacerdotes, apenas recentemente demonstrando seu desprezo por Arão e incredulidade quanto à realidade do seu cargo? Como então deveriam eles ser os canais da providência de Deus? Aqueles próprios rebeldes. E assim surge uma oportunidade para a manifestação da fé de forma prática. Olhando para o homem, tudo se torna improvável. Mas olhando através do homem para Deus, tudo parecerá certo para a gente. Deus criará seus próprios canais em lugares que consideramos improváveis para aqueles que confiam nele. Ele sabia disso. Por mais teimoso e antipático que o povo fosse agora, chegaria o dia em que suas ofertas poderiam ser procuradas com a razoável confiança. Nós somos péssimos juízes do que é provável ou improvável. Os arranjos divinos, por mais desconcertantes que possam parecer na superfície, têm em todos os casos uma base de conhecimento e poder que a nossa sabedoria aceitar com humildade e gratidão. O próprio povo sabia exatamente como os sacerdotes deveriam ser sustentados. E isso não era pouca coisa, visto que com o passar do tempo o santo sacerdócio ele se tornou nas mãos de homens arrogantes e gananciosos uma ocasião para o sacerdócio. O sacerdote ele estava vinculado a um mandamento escrito, definido, que estava aberto à percepção e compreensão de todos os que tinham contato, relação de alguma forma com eles, se relacionavam de alguma forma com eles na comunidade de Israel. Todas essas ofertas, das quais ele tinha uma certa parte, elas deveriam ser apresentadas com facilidade. Eles não foram apresentados para que ele pudesse ser sustentado. Elas não foram apresentadas, aquelas ofertas, somente para o seu sustento. Mas sendo apresentadas, elas deram ocasião suficiente para que eles fossem sustentados por meio delas. Entenda uma coisa, meu querido. As designações de Deus para o sustento do sacerdócio, elas se mostraram um teste permanente das opiniões do povo a respeito dele. Sim. Veja que as deturpações, elas não poderiam ser evitadas, mas ai daqueles sem se preocuparem plena e honestamente em compreender aquilo de que falam são os autores da própria deturpação. O próprio sacerdócio, ele era uma instituição divina, necessária, benéfica. Todo israelita devoto consideraria uma alegria apoiá-lo nesse trabalho. Deus então definiu as provisões para o sacerdócio e indicou com que certeza e suficiência elas viriam. Ele também indica a permanência do fornecimento. As coisas dadas seriam dadas a Arão e a seus filhos e filhas com ele por meio de um estatuto perpétuo.
Tudo foi feito para separar e manter o sacerdócio separado e evitar que aqueles que o possuíam fossem tentados a se dedicar às atividades comuns da vida, por medo de que não lhes faltasse apoio suficiente. E ainda mais, para enfatizar a solenidade do compromisso, Deus acrescenta esta expressão peculiar e sugestiva: esta é uma aliança de sal para sempre. O Dr. Thompson, no seu livro A Terra e o Livro, ele nos diz que esse é um hábito comum ainda entre alguns povos e provavelmente vindo desde os tempos mais remotos, o anfitrião e o convidado comerem juntos. Disse que isto é pão e sal entre eles e constitui uma promessa de proteção, apoio, fidelidade até a morte. Disse que isto é, então, assim nós podemos entender Deus dizendo a Arão: olha, e através dele, a longa sucessão de sacerdotes, há pão e sal entre nós. Todas as ofertas de manjares apresentadas a Deus deveriam ser temperadas com sal. Quando apresentada, uma parte era queimada, por assim dizer, comida pelo próprio Deus, de forma simbolicamente, é claro, porque Deus não é espírito, tá? Não veja isso como heresia. E o restante ele devolvia ao sacerdote para o seu próprio uso. E assim existem promessas mútuas de fidelidade nessa relação. Entenda, Deus é o convidado do sacerdote e o sacerdote, por sua vez, o convidado de Deus. E dessa forma Deus elevou um costume social a um uso sagrado. Não podemos deixar de notar no segundo capítulo de Levítico que, embora algumas coisas sejam mencionadas como constituintes estabelecidas ali da oferta de carne, a saber óleo, incenso, e outras como excluídas, a saber fermento e mel, uma ênfase especial é colocada na presença do sal. Um significado especial também para a gente compreender isso, indicado por essa presença, e concorda com isso dentro da concordância bíblica, é que quando Esdras ele estava subindo da Babilônia, ele foi fornecido por Artaxerxes com tudo que ele poderia exigir para o sacrifício. E o sal foi dado sem prescrever uma quantidade. Esdras capítulo 7, versículo 22. Com certeza, além das razões claras de preservação de alimentos, havia as razões do uso em ofertas também sacrificiais. Nós devemos, no entanto, olhar para além dos costumes sociais, para descobrir a razão pela qual o sal estava presente nessa aliança. Os costumes sociais, se pudessem ser rastreados, eles surgem, pelo menos alguns deles, de ordenanças religiosas. Por que o sal era escolhido como símbolo? É algo notável que o sal dá sabor ao insípido, ao que não tem sabor. Mas o principal serviço do sal é preservar da decomposição o que está morto. O sal não trará de volta a vida, mas impedirá a putrefação. Olha só. E sob a antiga aliança, Deus não deu vida, embora estivesse se preparando para dá-la, mas ao mesmo tempo ele fez muito para preservar o mundo morto em ofensas e pecados da decomposição do cadáver, enquanto se preparava na plenitude dos tempos para trazer os mortos de volta à vida. Então, assim, a aliança com os homens, através de tipos e sombras, ela foi enfaticamente, como diz o Antigo Testamento, uma aliança de sal. E o mesmo pode ser dito da nova aliança através da grande realidade em Cristo Jesus. E há também um elemento de sal nessa aliança. Vós sois o sal da terra, não foi o que Jesus falou? Cristo aos seus discípulos disse isso no grande e honroso fardo de serviço que lhes impôs. Na verdade, o que chamamos de antiga e nova aliança são, na verdade, apenas formas daquela grande aliança entre Deus e o homem feita na própria constituição de todas as coisas.
Deus, criando o homem à sua própria imagem, plantando nele certos poderes, aspirações, capacidades, condições, está assim registrando os artigos divinos da aliança, e o homem também, pelas manifestações de sua natureza, por seu reconhecimento por meio de consciência e razão também, até mesmo por suas idolatrias e superstições, tateando em busca de Deus, testifica de sua parte da aliança. E nessa aliança, todos os verdadeiros discípulos são como sal. A promessa solene e contínua de Deus ao mundo de que ele não o considere irrecuperável. Cabe a todos os discípulos manter o sabor do sal que está neles. Andai com sabedoria, Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Andai com sabedoria para os que estão de fora, redimindo o tempo, e seja a vossa palavra refinada com graça e temperada com sal. As traduções mais modernas tiraram essa palavra sal e colocaram outras palavras no lugar. Cabe a nós honrar a aliança de sal de Deus e torná-la cada vez mais eficaz. Deus é a nossa melhor herança. Entenda, meus queridos, para a gente concluir. A tribo de Levi ficou de fora na divisão da terra. Alguns de seus membros talvez desejassem ser proprietários de terras em vez de levitas. No entanto, a perda deles se transformou num privilégio especial, pois eles foram selecionados para que pudessem chegar-se a Deus e servir diante do seu tabernáculo. Deus que os chamou não os esqueceu. Eles receberam casas, jardins, pastagens e dízimos e foram recomendados ao cuidado e simpatia de toda a nação das outras tribos. Da mesma forma, sob o Evangelho, aqueles que são chamados a entregar suas vidas ao serviço de Deus, embora não tenham mansões, embora eles são providos por Deus através da lei de Cristo e são recomendados também aos cuidados do seu povo. Que nenhum jovem cristão que ouça o chamado de Deus para ser pastor, evangelista, missionário, hesite em obedecer. Eles podem passar por muitas provações, dores no coração, mas conhecem essa palavra de Deus. Aos que me honram, eu honrarei. O privilégio dos levitas pode ser desfrutado por todos os servos de Deus que podem dizer como Davi: olha, o Senhor é a porção da minha herança. Nesse sentido, Deus é a minha herança. Então Deus cuida de nós. Aqueles que se entregam integralmente, pois tem uma chamada, é preciso que tenha uma chamada convicta de Deus, Deus cuida. Pode ter certeza que Ele provê. Ele move corações, Ele usa outros para fazerem essa função de dar suporte àqueles que vão e não têm como buscar o seu sustento de outra forma. Tá bom? Deus abençoe. A gente volta no próximo episódio, capítulo 19 do livro de Números. A jornada continua e Deus vai nos ajudando. Passo a passo, pouco a pouco, a gente vai caminhando através das páginas da Bíblia no podcast Entendes o que estás lendo. Até mais. Tchau, tchau.